Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30, aquele momento em que você debate um assunto de forma um pouquinho mais apaixonada com este blogueiro que vos fala. É o seguinte, Gleisi Hoffmann meteu as cartas na mesa, pulou, gritou truco e foi para cima do mercado, dizendo que Lula não ouvirá mimimi do mercado. Testos de gastos deve ser um dos primeiros a serem liquidados. Aliás, precisamos trazer a Gleisi para poder já abrir o ano com ela, vindo aqui na Fórum, para tratar desse assunto. Em breve faremos isso. Mas é muito importante, né? Assim, vamos fazer as circunstâncias da história, né? Gleisi é a presidenta do PT. O Lula saiu de férias. O Lula conversou com a Gleisi e tomou algumas decisões para serem encaminhadas nas férias dele, segundo consta em alguns veículos da mídia tradicional. Mas isso é o de praxe. Quem conhece o jeito de governar do Lula é assim mesmo. Falou, vou tirar o time de campo, vou ficar um período off, mas os encaminhamentos são esses. Entre os encaminhamentos que o Lula teria deixado, não se negocia a candidatura do Haddad em São Paulo. Continua se conversando com o PSB, não se negocia a candidatura do Haddad. 2, vamos continuar construindo o espaço da vice para o Alckmin. É o interesse meu que as conversas com o Alckmin evoluam. 3, não vamos abaixar as calças para o mercado. Sem essa de ficar com a bunda na janela para essa turma do sistema financeiro. E aí, a Gleisi deu uma entrevista para Malu Gaspar, no Jornal Globo, onde ela diz assim: a única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem esse mercado consumidor, não pode ter o povo com fome e sem renda. Segundo ela, nessa mesma entrevista, o teto de gastos estourado por Bolsonaro, que é isso que ninguém fala também, com a PEC dos precatórios, para o orçamento durante a eleição, né, para poder distribuir o orçamento secreto, está desmoralizado e será descartado em um próximo governo petista. A frase ipsiliteris da Gleisi é: o teto de gastos está desmoralizado e deve ser um dos primeiros a serem liquidados. Bolsonaro fez o orçamento de guerra e muitas outras coisas fora do teto, aos olhos do mercado, e agora querem exigir de nós respeito ao teto. Óbvio, né? Ele furou o teto quanto quis, o teto estava lá para fazer de conta que era teto, e agora vai entrar um governo de esquerda, volta o teto, e o teto vai ser, né, o são teto do mercado. A Gleisi, ao sinalizar que não vai ter papo com essa história de teto, primeiro está falando em nome sim do Lula. Essas coisas, né, são acordadas antes. Não é que a Gleisi não tem voz própria, evidentemente que tem. Mas ela sabe muito bem que ela não pode falar sobre o futuro governo Lula, porque ela não vai ser a presidente da República sem autorização do Lula. Ela vai ser a presidenta do PT. Se continuar presidenta do PT, ela vai falar em nome do PT. Então, o PT defende isso. Não, quando ela fala em nome do governo, ela está autorizada. Então, e tem coisas ainda que ela... Mais coisas que ela diz que são importantes. Por exemplo, né, que não vai ter essa de colocar mais um Antônio Palocci para agradar o sistema financeiro. Ela diz: não tem necessidade de carta ao povo brasileiro. As pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci. Engraçado que quando eu faço aqui a distinção
nos 2 primeiros anos de governo Lula, pré-mensalão, 2003 e 2004, quando Lula beijou a mão do São Mercado, muita gente fala, não, mas não sei o que, a Glaze está dizendo agora, não, Rovai, isso é mau humor, precisava daquilo, não sei se precisava tanto, sei que foi feito, mas chegou na hora que o bicho pegou do mensalão, o Lula teve que pegar manga de camisa, voltar a ser o torneiro mecânico, ir para a rua, falar com o povo e mudar toda a orientação da política econômica. Porque senão não ficava, não conseguiria se reeleger. Ele muda a orientação da política econômica, né? Passa a dar aumento ao salário mínimo, passa a isso ser incorporado na Previdência Social para aposentados e pensionistas, né? O Bolsa Família ganha força, ganha musculatura, os programas sociais começam a rodar em outra escala, tudo isso quando abandona a ortodoxia palossiana, por conta do ataque especulativo vivido pelo governo com aquele negócio do mensalão e os julgamentos, e o Joaquim Barbosa e todo o pré-petrolão. Né? Lá, naquele momento, o Fernando Henrique disse, não vamos ao impeachment, deixe o Lula sangrar até o fim. E aí o Lula estancou a sangria, foi para a eleição, teve segundo turno contra o Alckmin, curiosamente, que pode vir a ser o seu vice, e no segundo turno o Alckmin teve menos votos que no primeiro. Falei disso já no último Fala Rovai, sobre, inclusive, como deve ser a disputa contra a Globo. A Globo é a porta-voz do mercado. A Globo é a porta-voz do mercado. Ela fala em nome... O Estadão está falando em nome do mercado, principalmente dos empresários paulistas, dos rentistas de São Paulo, daquele pessoal da turma da Faria Lima, no misto de paulista ali, né, que fica comendo nos restaurantes de Moema, Itaim, é essa turma que o Estadão faz esses editoriais ardilosos, né, protofascistas, defendendo uma reforma trabalhista que não criou emprego nenhum e chamando o PT de responsável, cunhando o Lula como um cara sem programa econômico, como sendo problema. Não é que o Lula não tem um programa econômico, é que o programa econômico que o Lula tem é esse. Está claro. Eles estão dizendo, o PT não apresenta o programa econômico. Claro que apresenta. Aí a Glaze falando, o programa econômico do PT é, por exemplo, derrubar essa porra da PEC do teto. É sim, refazer, voltar a uma legislação trabalhista anterior a essa reforma de merda. Claro que tem programa. Tem programa, inclusive, de política de aumento do salário mínimo. Tem programa de combate à miséria e à pobreza a partir de uma política fiscal de arrecadação maior entre aqueles que pagam menos impostos, que são os mais ricos. O programa é claro. Só que o programa que está sendo apresentado ainda não foi domesticado. Eles querem domesticar. E o que o seu Lula disse para a Glaze fazer? Bata duro. Eu vou sair de férias, vou ficar com a Janja tomando um chopinho. E agora eu só quero que você, Glaze, fale grosso com esses caras. Não deixa eles para lá. E a Glaze falou, comigo, presidente, deixa que eu chuto. Deixa comigo. E pau. Enfim, de alguma maneira, esse posicionamento da Glaze, ele é muito importante, inclusive, para fincar uma bandeirinha no debate das articulações para a composição da chapa majoritária e as alianças partidárias que vão acontecer em torno dessa candidatura Lula. Se o Alckmin vier, ele vem sabendo qual que é o programa do Lula.
Não é o contrário, não vamos mudar o programa porque o Alckmin vai vir. Não, agora vai ter privatização, agora vai ter, vamos manter o teto de gastos para poder trazer o Alckmin. Não é isso que está acontecendo. Está aqui, o rumo é esse. E se o PSD quiser vir, né, quiser fechar uma chapa, é isso. Se o PSD do Kassab quiser vir, por exemplo, vamos estar aqui falando sobre Minas daqui a pouco. O que para se discutir a tragédia que Minas Gerais está vivendo e o PT, por exemplo, não tem a candidatura em Minas. Pode fechar um acordo com o Calil, que é do PSD. Isso vai depender do acordo que será fechado com o PSD geral, já que a candidatura do presidente do Senado lá, ninguém viu, ninguém vê. Né? Não, pelo jeito, não vai a lugar nenhum. Então, todas essas questões estão sendo discutidas, mas com uma bandeirinha enfincada no topo da montanha, que não é a montanha das mineradoras. No caso, a montanha do partido político, que tem 28% das preferências na intenção de voto do povo brasileiro, que é o PT, dizendo assim: não vamos deixar de refazer a reforma trabalhista. Vamos contra o teto de gastos. Tem a questão da independência do Banco Central, que também será fruto de debate e o PT vai querer se reposicionar em relação a isso. Tem a luta pelas empresas estatais como Petrobras para tentar retomar boa parte desse patrimônio nacional que foi jogado no lixo, e está ficando claro no discurso do presidente Lula e das pessoas com quem ele autorizou falar que isso faz parte do programa Viu Mercado. Pois então, o mimimi do mercado, espero que de fato não seja música para o ouvido de alguns petistas que às vezes querem ser mais realistas do que o rei. Né? No caso, do ponto de vista de uma metáfora, até não das melhores, mas o rei do programa do governo do PT é o ex-presidente Lula, é ele que tem votos. E se alguém pode falar por ele, é a presidenta Gleisa, que fez uma declaração bastante dura e que, de alguma forma, dá um norte político para as definições que virão. Era isso que tínhamos para hoje. Beijos e beijos a todas e todos.